Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais um webcast. E nesse webcast, nós vamos falar sobre OneDrive for Business e principalmente falar um pouquinho sobre as considerações que nós precisamos obter sobre essa solução corporativa. Meu nome é Sara Barbosa, não tem meu e-mail, mas no final eu coloco aqui no chat para vocês, fiquem tranquilos. Atualmente sou especialista em cloud na SoftwareOne e também atuo bastante com a parte de treinamentos Microsoft junto ao Learn 365. Vocês devem encontrar aí na internet e se quiserem também acessar meu blog e me adicionar como contato, eu ficarei bem feliz. Nessa sessão, pessoal, por que eu coloquei para os meninos para a gente falar um pouco de OneDrive for Business? Na verdade, não é nem para ficar falando como funciona o OneDrive for Business, né? Até porque eu imagino que a gente use o OneDrive for Business a todo momento, né? Se não usa OneDrive, usa Dropbox. Eu digo assim que o conceito, né, desse compartilhamento em nuvem, desse armazenamento em nuvem, ele já está dentro da nossa mente, pelo menos nas pessoas que trabalham com TI, que utilizam e fazem a utilização da plataforma de produtividade da Microsoft. Mas o que eu gostaria de bater um papo com vocês nessa tarde é falar um pouco do que todas as pessoas que eu costumo falar, que já participaram de algum projeto de OneDrive for Business, costumam endereçar, limitação do produto. Tá? Então eu queria trocar um pouco o termo limitação com característica do produto, para ver se a gente começa talvez a desenhar e a fazer um alinhamento com as pessoas que vão utilizar a ferramenta de uma forma correta. O endereçamento correto do que o produto oferece, de como que é a arquitetura do produto e como que ele está funcionando. Então, aí fica mais fácil você desenhar uma solução dentro de uma corporação. Não é simplesmente pensar no OneDrive for Business do Hotmail ou até mesmo no Dropbox e falar que o OneDrive for Business ele tem limitações que as outras plataformas não possuem. Então, eu queria meio que fazer esse alinhamento. Aí eu peço que vocês possam compartilhar, não devemos simplesmente ficar escutando e tudo mais, sem fazer as suas considerações. Vamos deixar isso aqui como um bate-papo, tá? Talvez eu não faça nenhum tipo de demonstração, tá? Vai depender do andamento aqui da nossa conversa. Eu queria mesmo fazer um alinhamento sobre o que é o produto e definir o que realmente é característica e o que é uma limitação, tá? Para a gente ficar todos na mesma página. Então, vamos lá. Bom, primeiro uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer um alinhamento. OneDrive é igual a OneDrive for Business, né? Tá me ouvindo, né, Casimiro? Beleza. OneDrive é igual a OneDrive for Business? Bom, pessoal, não é, tá, a mesma coisa, tá? Só que a gente tem alguns conceitos e algumas considerações. Por exemplo, perfis são diferentes, o armazenamento é diferente, o backup disso é diferente, o acesso é diferente, a segurança é diferente, mas o conceito é o mesmo, tá? E quando eu digo OneDrive versus OneDrive for Business, quem é o OneDrive aqui sem ter o for Business? É o OneDrive do Outlook.com, é o OneDrive do Hotmail, né? É a ferramenta que você tem gratuitamente, que tem uma característica dentro do seu endereço de e-mail Live ID, né? Então, você pode obter ou você pode comprar um espaço adicional e ele não tem um nível corporativo ali por trás para fazer o gerenciamento das informações que você coloca em cima dessa plataforma de armazenamento. Agora, o OneDrive for Business, pessoal, vocês vão ver aqui que ele é totalmente desenhado para trabalhar com as ferramentas corporativas, né? Então, para que eu possa garantir nessa tela aqui o perfil diferente, o armazenamento é diferente, para que eu possa garantir que a segurança, principalmente daquelas informações, ela é tratada de uma forma diferente. E lá no data center, quando a gente pensa em nuvem, até as informações a nível de arquitetura de data center, ela tem que ficar e ser tratada de uma forma diferente pelo fabricante, tá? Isso em qualquer fabricante de nuvem que vocês estejam batendo um papo, tá? Então, na ferramenta do OneDrive for Business, que faz parte
do pacote do Office 365, não poderia ser diferente, tá? E aí, por isso, que eu vou citar algumas coisas que vocês costumam, ou não necessariamente vocês, né? Mas o nosso cliente, né? Que eu imagino que tem muitos consultores aqui na linha, os nossos clientes costumam endereçar, que é limitado, né? Ah, o OneDrive for Business é limitado, eu não consigo fazer tudo que eu faço lá no meu Hotmail. Mas é claro que você não consegue, nem deveria, né? Até mesmo porque um é corporativo e o outro é pessoal. Então a gente precisa separar os ambientes. Mas a gente precisa entender toda a plataforma para conseguir desenhar um projeto, para ver se isso vai ser viável para a infraestrutura da empresa que quer implantar a parte de, por exemplo, file server, um servidor de arquivos em cima da plataforma do Office 365, utilizando o conceito de OneDrive for Business, tá? Então, vamos ficar todos na mesma página, pessoal. O OneDrive do Outlook, né, do Outlook.com, do antigo Hotmail.com, é um OneDrive, um espaço pessoal, tá? Um espaço pessoal de armazenamento que cada indivíduo tem o seu Live ID e tem o seu gerenciamento. Inclusive, o tamanho, né? O tamanho desse espaço, ele pode ser diferente dependendo do perfil que eu tenho dentro da minha conta de e-mail. O OneDrive for Business, ele é um produto que faz parte do licenciamento do Office 365, tá? E ele tem uma arquitetura diferenciada também para atender os quesitos corporativos, tá? Alguém tem alguma dúvida ainda do que é o OneDrive do Hotmail e o OneDrive do Office 365? Se tiver, aproveite. Se não tiver, cale-se para sempre, né? Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o do Office 365, né? Não liguem aí para minha coordenação, porque ela não é muito boa. Então, o Office 365 a gente sempre vai endereçar OneDrive for Business, tá? Não, quando você tentar vender para o cliente assim, eu vou te vender um espaço em nuvem, vou te vender uma ferramenta onde você vai guardar os seus dados. Você tem que ter muito cuidado com o que você está vendendo. Você está vendendo o Office 365 e está vendendo um único produto que tem dentro do Office 365, que é o OneDrive for Business, né? Então tem uma característica de administração ali por trás, diferente do OneDrive do Hotmail, né? Do Outlook.com. Eu sou da época do Hotmail, por isso que às vezes eu falo muito Hotmail, tá, pessoal? Então, essa é uma grande diferença que a gente precisa nivelar. Isso daqui, a maioria dos clientes já utiliza, né? Igual o Google Docs. Né? Ele usa Google Docs, já tem armazenamento em nuvem. É mais parecido com a solução do OneDrive do Hotmail do que do OneDrive for Business, tá? Pensando assim, a nível de desenho de projeto, a nível de arquitetura mesmo. Vamos lá. Então, depois que a gente fez o nivelamento do que é um e o que é o outro, a gente tem que endereçar a questão mesmo de como que funciona, né? Perfis são diferentes, ou seja, se é um produto Office 365, aonde que eu vou criar os usuários para trabalhar com o Drive for Business? Quem habilita aí a responder? Aonde que eu vou criar os usuários para ter o perfil para utilizar um Drive for Business? Até para habilitar o licenciamento, por exemplo. Ninguém? Não tem ninguém me escutando? Beleza, opa, que bom que tem alguém me escutando. Plataforma do Office 365, o Lucas respondeu. Ele só errou que não é no Exchange, tá? É no Office 365 mesmo, na central de administração do Office 365, qual o Tony completou aí. Portal do Office 365, tá? Depois que você tem acesso ao portal do Office 365, é depois que você define o usuário, que vai estar dentro do Office 365, você define o licenciamento. E aí tem a plataforma do Exchange, a plataforma do Link, a plataforma do OneDrive for Business e assim por diante. Tá? Tem um peguinha na questão de utilizar o OneDrive for Business em alguns conceitos. E aí eu vou pedir para vocês tentar falar aí um pouquinho para a gente
o link aí do Trust Center para o pessoal, eu consigo endereçar os mesmos níveis de privacidade, segurança, integridade dos dados do OneDrive for Business que eu hoje fico pensando para a suíte do Office 365 como um todo. Mas a única coisa que é parecido é o conceito. Aquele conceito de colocar documentação, acessar de qualquer lugar e ter a facilidade de utilização da ferramenta como um todo, né? Deixa eu colocar você aqui como um. Beleza. Tá, então o conceito, pessoal, ele é o mesmo. O conceito de estar com o meu celular e eu conseguir acessar os meus documentos corporativos, se a minha TI permitir. O conceito da própria ferramenta do Hotmail, usar o meu documento sincronizado com a minha estação de trabalho. Se cair a internet, eu conseguir olhar os documentos ainda, acessando a minha máquina. Esses conceitos, eles vão continuar, tá? Mas a gente precisa analisar que como essas características aqui de cima, elas são totalmente diferentes, a gente vai deparar com características até de sincronização que é bem diferente, né? E aí é uma das coisas que cai naquela dúvida. E a limitação, né? Que a gente vai conversar. Desculpa minha voz, pessoal. Com certeza até o final eu já não devo nem estar falando, né? Mas vamos lá. Então, falando um pouquinho da característica do OneDrive for Business, né? Primeiro, é uma biblioteca do SharePoint, tá? Nada mais é que o OneDrive for Business é um portal de SharePoint que você cria uma biblioteca para armazenar seus documentos pessoais, tá? Quem conhece de SharePoint trabalhou com essa biblioteca no 2010 e ele chamava de User Profile, né? Era o perfil do usuário dentro da plataforma do SharePoint. Foi lá que começou todo esse conceito de rede social, de armazenamento centralizado, colocar as informações para que eu possa compartilhar com outras pessoas e assim por diante. Foi lá no 2010 que a Microsoft começou a endereçar essas ferramentas, tá? E nós ainda temos a manutenção do OneDrive for Business como um produto, tá? Que veio de herança do SharePoint. Então, o OneDrive for Business ainda é a biblioteca pessoal do SharePoint, do recurso de User Profile, né? Antigamente conhecido pelos especialistas de SharePoint, né? Antes se chamava User Profile, né? Era um serviço do SharePoint que você habilitava e dava direito ao usuário ter uma biblioteca só para aquele usuário dele. Aí, com o Office 365, a gente teve uma expansão muito legal, né? Que a gente agora tem uma biblioteca. É uma biblioteca bem pequenininha, né? Não tem nada de espaço disponível lá na biblioteca do OneDrive. Tem todos os clientes aí que costumam reclamar que o tamanho do espaço do OneDrive é muito pequeno, né? Eu imagino que vocês saibam dessa reclamação. Mas ela continua sendo uma biblioteca do SharePoint. E por isso, pessoal, que ela é muito parecida quando você cria um portal de SharePoint lá dentro do seu Office 365, a biblioteca de um portal qualquer, departamental, ela é muito parecida com a biblioteca do próprio OneDrive for Business na hora que você acessa pelo navegador e faz a navegação pela web. Aí, qual é a característica? É uma biblioteca pessoal, né? Então, Sara, você falou que era corporativa, que não era igual o Hotmail. Agora está falando que é uma biblioteca pessoal. É uma biblioteca pessoal, corporativa, né, do Office 365, que você acessa dentro do SharePoint. Tá? Diferente da biblioteca que você tem lá na sua solução de e-mail, gratuitamente. Só que aqui você continua tendo a possibilidade de criar uma biblioteca que só você faz o acesso, ou seja, eu sou um usuário de Office 365, tenho lá o meu OneDrive e eu não quero que ninguém acesse as informações que estão dentro do meu OneDrive. Quem imagina se é possível fazer isso ou não? Quem quer falar? É possível ter uma biblioteca que ninguém mais consegue acessar dentro do OneDrive for Business? Jonathan falou que sim. É possível, só que... E se o administrador quiser acessar? É possível ou não é possível de acessar?
Agora vocês respondam é possível, né? Porque senão fica parecendo que é o sim ou não. Ah, legal. O Jonathan falou que sim, o administrador ele pode acessar a biblioteca do OneDrive for Business. E do seu Hotmail lá? Um administrador consegue acessar? Se não tiver o seu usuário, né? Claro. Exato, pessoal. Isso vai enumerar, né, e vai endereçar aquilo que a gente viu anteriormente. Os perfis são totalmente diferentes, tem uma administração por trás, tem uma segurança. E aqui, quando eu falo da parte Office 365, se o administrador ele quiser fazer auditoria em qualquer uma das pastas da biblioteca pessoal corporativa, o administrador consegue fazer isso a qualquer momento. Tá? Então, esse é um dos motivos da gente falar que é corporativo. Então, não dá para ficar colocando qualquer coisa lá no OneDrive, apesar de ter um armazenamento disponível e que foi cedido pela corporação para uso. Tá? Tem que ter aquela ética, né? Tem que ter aquele cuidado de trabalhar com a biblioteca pessoal do OneDrive for Business, porque ele é passível de auditoria e até de remoção, né? O administrador pode ir lá e remover esse licenciamento do seu usuário a qualquer momento, se ele quiser também, tá? Porque ele tem poder para fazer isso, porque existe uma administração por trás disso. Tá, vamos lá, então. E aí, uma outra característica, né? Além da questão da biblioteca, eu posso acessar pelo navegador e eu posso compartilhar com outras pessoas o que eu tenho lá dentro da minha biblioteca, como eu também posso deixar ele privado, né? Claro, lembrando que o administrador pode entrar, mas os outros usuários não poderiam visualizar aquelas informações. O que mais que eu consigo ter como característica do OneDrive for Business, né? A questão de separação também, quando eu faço sincronismo da informação de forma offline, tá? Primeira coisa, quando eu quero sincronizar os meus documentos que estão no navegador com a minha estação de trabalho, mais uma vez, o administrador ele pode ter o poder de bloquear ou liberar isso, tá? Se seu administrador da rede falar assim, nenhum usuário vai poder sincronizar o OneDrive for Business com a máquina dele, ele consegue fazer isso através da plataforma do SharePoint, tá? Ele não precisa que o usuário... ele não precisa falar para o usuário, você não pode fazer isso. Ele simplesmente pode bloquear esse recurso para todos os ambientes de SharePoint. Tá? Então, mais uma característica de administração que a gente não tem no outro. Né? Então, ele pode permitir que você use somente o navegador. Ele pode permitir que alguns usuários precisem sincronizar e outros usuários não precisem sincronizar com a estação de trabalho para acessar sem internet. Até por conta de vazamento, de informação e assim por diante, né? Então, é possível. Como que fica essa interface? Quem não conhece o OneDrive for Business, como fica a interface no meu computador sincronizado, se eu usar o recurso de sincronização? Esses dois itens é quando eu estou falando de uma ferramenta corporativa. Então, eu tenho a minha biblioteca nos meus portais, departamento, né? Os departamentos estão sincronizados. E aqui a minha biblioteca pessoal do OneDrive for Business. Esse OneDrive aqui é o OneDrive do Hotmail. Tá? Então, esse é o OneDrive do Hotmail, é o OneDrive que eu tenho gratuitamente dentro da minha plataforma. Então, esse daí eu não tenho gerenciamento, né? Então, esse daqui é o que o usuário, ele simplesmente é o dono, né, do OneDrive e ele faz o que ele quiser. Não tem muito uma gestão por trás disso. Agora, esses dois aqui são totalmente passíveis de gerenciamento do administrador do Office 365. Pode sim, Jonathan. Você pode mandar que a pessoa só pode fazer leitura, né, do documento, né? Pode. O OneDrive do Hotmail, sim. Eu acho que, inclusive, ele fazia isso primeiro do que o OneDrive for Business, né? E o OneDrive for Business também pode mandar somente leitura. Só tem que tomar cuidado com os compartilhamentos, tá? Claro que tem as suas arquiteturas e tudo mais. Isso aí, Felipe, muito bem. Algumas características, tá? Peço que vocês, eu já falei algumas coisas, mas peço que vocês possam interagir caso falte alguma informação aqui em cima desse PPT. Características do OneDrive for Business, esse Pro
não existe, né? Passou aqui batido. Qual é o número de armazenamento que eu tenho dentro da minha plataforma do OneDrive for Business? Por usuário, né? Cada usuário da minha corporação tem até 1 tera de informação para armazenar documentos, tá? E aí, pessoal, vem uma das dúvidas totalmente normais do mercado, tá? Eu posso usar o armazenamento do meu OneDrive para criar, sei lá, um portal de departamento que vai ter o file server do departamento, e aí eu não quero usar perfil pessoal corporativo, eu quero usar os portais e conjuntos de sites do SharePoint. Não é possível você pegar 1 tera lá do usuário que não vai usar o OneDrive for Business, porque dá para bloquear, né? Bloquear o acesso, e colocar lá no site do SharePoint. Não dá para fazer isso, tá, pessoal? Esse armazenamento de 1 tera aqui é uma característica do OneDrive for Business. Você não vai deixar o usuário utilizar, não dá para reaproveitar espaço para colocar em outro lugar. É igual a caixa postal, né? Caixa postal, se o usuário só precisa de 1 GB, mas ele recebeu 50 GB, não dá para pegar 49 GB e colocar para um usuário que usa mais do que isso. Aí, mais uma vez, são características do produto. Mais uma coisa que eu já falei, né? É um recurso, então, da plataforma SharePoint 2013, né? Ainda não tem o roadmap, que o OneDrive for Business não vai ser mais uma solução do SharePoint, né? Mas, como o Office 365 ele muda muito, tá, pessoal? Não se sabe qual é o futuro das plataformas, né? Então, se ele vier a mudar a arquitetura, vai ser por uma causa que vai auxiliar melhor os usuários. Mas, por enquanto, ele continua sendo um recurso do SharePoint 2013. Por que eu quero endereçar essa questão? Porque aí, quando eu falo, onde que eu faço o gerenciamento do OneDrive for Business? A maioria das respostas vai estar em cima do SharePoint 2013. Tá? A maioria das respostas, quando você pensa em gerenciamento, e às vezes você tem um pouco de dificuldade, é por conta dessa questão da arquitetura do SharePoint 2013. E aí, como a gente tem um recurso do SharePoint 2013, a gente tem todas essas funcionalidades que eu teria dentro de um portal SharePoint, tá? Que é essas aqui. Posso criar um sistema de fluxo de trabalho automatizado, quando alguém vai subir um documento para dentro do meu OneDrive. Posso ter aquele recurso na navegador, de arrastar um documento e jogar dentro do meu OneDrive. Posso conectar o meu OneDrive com a minha ferramenta do Outlook instalada na máquina. E aí o Outlook é o aplicativo para sincronização de e-mail, não é o Outlook solução de e-mail gratuita, tá? E eu tenho o gerenciamento pelo administrador da TI, que inclusive, né, mesmo que lá no licenciamento eu não consigo fazer o bloqueio do recurso do OneDrive for Business no licenciamento, ainda não. Mas aonde que eu falo assim, certos usuários vai poder usar a parte de SharePoint, mas eu não quero que ele tenha OneDrive for Business. Eu faço o gerenciamento lá na central do SharePoint e eu desabilito esses recursos aqui de perfil pessoal, né? De criação de perfil pessoal e personalização. Daqui a pouco eu dou uma olhada nas perguntas, tá? Beleza. Então, a gente já está um pouco das características da ferramenta do OneDrive for Business. Já está totalmente nivelado sobre isso, né? Não quero ver ninguém dessa sala aqui. Eu vou guardar o nome de todo mundo, 40 pessoas. Ninguém mais vai poder confundir o OneDrive do Hotmail com o OneDrive do Office 365. E também não vai ter mais dúvidas que o OneDrive for Business é um recurso do SharePoint 2013. Pelo menos enquanto a Microsoft não mudar nada, hein? Não vou lembrar, mas eu vou guardar aqui no meu OneNote o nome de todo mundo. Se alguém me fizer uma pergunta, eu vou olhar aqui e vou colocar de castigo. Agora falando um pouco do que que algumas pessoas consideram como limites, né? Não vou colocar todos aqui na sala, mas que eu já escutei de diversas pessoas, né? Qual é o limite do OneDrive for Business? A própria documentação está com essa característica escrita aqui, limite, que vocês podem falar que eu defendo muito o produto e tudo mais, mas eu não acho que isso é um limite. Eu acho que isso é uma característica, né, de uma solução que está em nuvem, que não é a mesma coisa de ter ela dentro da minha empresa, gerenciar ela da forma que eu quiser, tá? Por exemplo, o que vocês já sabem, né? Então, a gente já passou por essa etapa.
Aí eu tenho algumas informações do tipo. Que tipo de arquivos eu posso ou não posso adicionar na minha biblioteca do SharePoint, né? Na minha biblioteca do OneDrive, tá? O porquê que isso aqui é importante, pessoal? Agora não está sendo muito uns grandes problemas, não, tá? Vou falar para vocês que a gente já teve no passado problemas bem maiores. Hoje em dia, a gente quase não tem esse tipo de dificuldade quanto a que tipo de arquivo eu vou conseguir ou não levar para a minha biblioteca. Agora, eu só tenho que me preocupar com os arquivos que são executáveis, né? Que aí talvez eu tenha algum tipo de limitação para levar para o OneDrive for Business. E que leva para a biblioteca do SharePoint também. Vou compartilhar minha área de trabalho aqui. Só para mim acompanhando com vocês os hiperlinks que eu for passando. Depois eu compartilho o PPT, tá? O Felipe tá me passando a colinha aqui. Eu estava compartilhando a tela, né, Felipe? Então, não tem como passar por isso. Ele tá falando que antigamente a gente tinha um tera, né? Era um tera de armazenamento. E que agora a gente vai ter um recurso ilimitado, né? A Microsoft vai tirar aquela questão do limite de armazenamento do OneDrive for Business, que é o tamanho do armazenamento que um usuário pode ter de documentação em cada perfil pessoal. Isso é muito importante, mas não vai valer de nada se você não souber desenhar um projeto com boas práticas para o seu cliente usar. E que adianta você dar um espaço infinito se ele não consegue sincronizar de forma offline, né, a ferramenta do OneDrive for Business. Então, bom, são considerações que a gente precisa avaliar. Primeiro, tipos de arquivos que não podem subir para a biblioteca. Mais uma vez, por que eu estou olhando essa documentação e está falando que o SharePoint é que vai bloquear tipos de arquivo? Porque é uma característica, está na arquitetura do SharePoint, mais uma vez. Então, não são muitos, tá, pessoal? A maioria vocês conseguem subir para o OneDrive for Business tranquilamente, tá? Mas é bom vocês darem uma olhada aqui, caso vocês tenham uma peculiaridade e um perfil de usuário que tem alguns arquivos que ele não está conseguindo subir para a ferramenta do OneDrive for Business. Se eles estiverem listados aqui, não há a possibilidade de subir isso para a ferramenta do OneDrive for Business até o dia de hoje, né? Onde eu estou falando isso para vocês, que está documentado. Bom, vamos jogar. Esse pessoal está muito proativo, gente. Eles devem estar pensando que eles vão ganhar um dinheiro com esse webcast. Né? Casemiro já postou aqui. Muito bem. Então, não vou mais postar. Essa é uma das coisas que vocês devem analisar antes de começar um trabalho de migração para o OneDrive for Business. Quais os tipos de arquivos que são totalmente bloqueados pelo usuário, caso ele venha a ter um desses perfis aí para bloquear. E aí não tem como depois você falar e ligar para a Microsoft. A Microsoft libera e esse cliente tem um perfil diferente. Porque realmente, pessoal, é uma arquitetura global de data center. Ela não vai personalizar esse nível de configuração só por conta de um perfil de usuário, tá? Agora, se você não pode, então não posso ir com esse projeto de OneDrive for Business. Tem a sugestão de você montar o SharePoint dentro da sua corporação, né? Você vai lá, pega o SharePoint 2013, faz instalação em servidor, que aí você pode configurar quais são os arquivos que você quer deixar liberado e quais são os arquivos que você quer bloquear para subir para o OneDrive for Business. No SharePoint Online não tem esse nível de administração, tá? Então é o que tiver aqui na lista e pronto, acabou. Protocolos e quais são as portas que são utilizadas para o acesso e a sincronização dessa informação com o OneDrive for Business. Isso daqui eu imagino que você já tenham bem endereçado quando a gente fala de Office 365. É um produto que está em nuvem, é um produto que depende do seu roteamento. Então, tem que olhar aqui quais são os requisitos para a implantação também, quando a gente estiver falando de OneDrive for Business, para não ter nenhum tipo de bloqueio de conectividade, tá? Então, não é uma limitação, vocês podem ver, né? É uma característica novamente. E aí, o que eu mais gosto de mostrar é a questão do limite de sincronização versus limite de capacidade.
Eu já conversei com diversas pessoas, pessoal, e já foi me falado assim, o OneDrive for Business é totalmente limitado ao armazenamento. Eu não posso utilizar mais de 20 mil arquivos que a Microsoft não me libera esse armazenamento. Isso está totalmente incorreto, pessoal. Não é um limite de armazenamento. Vocês mesmos viram o Felipe me mandando aqui. Vocês vão ter um limite. Vocês não vão ter, vai ser ilimitado o armazenamento que você pode colocar de documentações no OneDrive for Business, de documentos, de vídeos e afins, né? Só que, o que nós temos de características agora? A sincronização na máquina do usuário, ou seja, para que eu coloque o meu OneDrive for Business aqui na minha estação e eu consiga sincronizar tudo que tem lá no navegador aqui com a minha máquina, eu tenho que observar as características do produto, que isso daqui não é capacidade. Isso daqui é limite de sincronização para deixar uma flexibilidade de acessar isso aqui quando eu não tiver a internet mais. E aí, mais uma vez, de volta na característica da plataforma SharePoint e tudo mais. Qual é essa limitação? De sincronização, tá, pessoal? Não é limitação de armazenamento, é limitação de sincronização. Vocês podem olhar na documentação aqui do SharePoint, tá? Que vocês vão conseguir visualizar que o limite de sincronização é 20 mil itens por biblioteca, né? E aí vocês têm que incluir os arquivos e as pastas do OneDrive que estão lá no seu navegador, tá? É muito importante que você tenha isso totalmente nivelado com aquele projeto que você está colocando em execução. Por quê? Você está definindo que o cara pode ter um espaço totalmente limitado. E depois você fala para ele que ele não pode sincronizar mais de 20 mil itens por biblioteca. Ele não vai entender que solução é essa que você está vendendo, né? É totalmente natural. Opa, me desculpa. E aí, se vocês têm 20 mil itens, vocês conseguem endereçar essa solução para quem quer sincronizar uma biblioteca na máquina e para quem não precisa ter esse recurso e vai usar 100% no navegador, até para ter mais mobilidade, né? Porque acaba que quando você direciona o usuário totalmente para o navegador, você não dá limitação até de configuração do que ele precisa ter configurado na máquina dele para funcionar, né, pessoal? Então, dá uma olhada se esse limite vai atrapalhar o projeto que vocês têm aí dentro da corporação. Eu vou falar dessa retenção daqui a pouco, né? Vou falar primeiro da calculadora. E aí, mais uma coisa que costumam falar bastante. Quanto de banda eu preciso para implantar a ferramenta de OneDrive for Business na minha corporação? E até usar a parte de documentação em cima do SharePoint Online, né? Eu tenho algumas dicas aqui, não só do OneDrive for Business, tá? Mas quem nunca viu essa documentação é bem interessante. Como é que você pode planejar e ajustar todo o ambiente de Office 365 no quesito banda, né? E aí eu deixo esse hiperlink aí para ajudar vocês. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Mas o que eu queria mostrar para vocês é a calculadora do OneDrive for Business, que agora está disponível para que vocês possam dar uma brincada com ela, né? Quero saber quanto de banda o cliente precisa ter para implantar o OneDrive for Business. A Microsoft criou, além da calculadora de e-mail, do link, ela criou o OneDrive for Business para que vocês possam fazer um desenho também de requisito mínimo, né? Requisito mínimo de banda para o cliente implantar a solução de sincronismo. Então tá aí disponível, vocês podem fazer o download e dar uma brincada com essa parte da calculadora. Muitas dúvidas aí, Felipe? Estamos respondendo algumas aqui, até já para adiantar o que eu ia escrever. Essa calculadora, muitas das calculadoras da Microsoft, elas não são feitas se baseando-se na infraestrutura Brasil, tá? Então, às vezes você vai fazer alguns cálculos, obter alguns números, mas sempre vale um double check aí, porque uma infraestrutura americana é diferente da infraestrutura aqui no Brasil ainda.
Perfeito, perfeito. Inclusive, isso já era totalmente aplicado para as calculadoras anteriormente, né? Basta vocês tentarem dar uma direcionada. Mas já ajuda bastante, tá? Eu já utilizei ela e desde a versão beta ela ficou bem legal, porque dá para você ter pelo menos uma noção, né, naquele requisito de projeto. É bem interessante. Deixa eu colocar o slide aqui, só para finalizar. Para falar sobre a questão da segurança, né? E a gente abrir para perguntas, para uma discussão aí com todos vocês. Já está vendo a tela, né? Agora, pessoal, a gente falou a questão da segurança, né? Das ferramentas do OneDrive for Business. Qual o período que, por exemplo, vamos fazer um cenário. Seu usuário falou que usa uma ferramenta de nuvem, né? Ele usa o Outlook.com e o OneDrive do Outlook.com. Aí, ele diz para você que colocou um documento e, de repente, o documento não está mais acessível. Ele não consegue mais acessar aquele documento que ele colocou no OneDrive, que não é o OneDrive for Business. Qual é o período que você consegue fazer a recuperação desse documento no OneDrive que não é o OneDrive for Business? Quem consegue responder essa? Ninguém? Ninguém quer arriscar um período? Beleza. Então, vamos mudar a pergunta. Qual é o período que você consegue fazer uma recuperação de um arquivo se ele estiver dentro do OneDrive for Business e seu usuário falar que precisa recuperar um documento que ele pegou e, sei lá, foi lá e deletou. Deletou do OneDrive for Business agora, né? Qual é o período que ele consegue, que ele, entrando em contato com a TI, ele consegue restaurar? Isso. Muito bem, Jonathan. Muito bem. Até 90 dias. Era 30 dias no passado, tá, André? Você não foi errado, não. A Microsoft que atualizou e colocou 90. Quando começou a característica, quando começou a ser comercializado, ele era 30 dias. Mas agora ela já fez uma ampliação para 90 dias, tá? E isso, na minha opinião, também é super importante para que vocês possam oferecer uma ferramenta corporativa dentro de qualquer empresa, né, pessoal? Primeiro que é uma das primeiras coisas que o cara da TI ou o cara de segurança vai pedir para você. Quanto tempo eu consigo restaurar caso o cara vai lá e delete? Porque não é o cliente mais que faz o backup. Né? O cliente não precisa mais se preocupar com rotina de backup. Então, ele precisa, no mínimo, entender as características do produto, tá? Existe, tá? Aqui nessa retenção, uma característica que, dentro de 30 dias, o próprio usuário pode ir lá e restaurar essa informação. Ele nem precisa pedir para o administrador ir lá e restaurar. O próprio usuário pode ir lá marcar, restaurar e trazer o item para dentro do storage de novo. Tá? Mas até 90 dias é uma visão que o administrador ele consegue acessar as ferramentas. Tá? Até 90 dias. E depois de 90 dias, aí não tem mais o que fazer, né, pessoal? Depois de 90 dias, essa é a característica da solução do OneDrive for Business, como também da solução das bibliotecas do SharePoint. Não tem muito o que abrir chamado para a Microsoft, tá? Se você entender as características, você vai munir de ferramentas e endereçar a questão do overview das soluções para dentro do seu cliente, para dentro de um projeto. E é isso. Vocês viram que eu falei, né, das características do OneDrive for Business, mas eu consegui endereçar como característica e não como limitação. Se vocês pegarem esses, deixa eu ver, 6 itens aqui, e colocar um plano de projeto e der uma abordagem e fazer um overview, mostrar para o cliente as características do produto, ele não vai entender mais que o produto tem limitação. Ele vai entender que o produto tem características para que ele possa fazer o entregável de perfis, segurança, acesso e administração seja totalmente diferente daquela ferramenta gratuita que é oferecida também em nuvem com o mesmo nome, né, com um nome bem parecido. Então, era
basicamente isso que eu queria passar para vocês. E que a gente possa estar alinhado aqui na questão da conceituação, do conceito, né? Do conceito em si, da ferramenta do OneDrive for Business, para a gente tirar esse mito, né? Que é igual foca, né? Você acaba falando que tem uma limitação, o outro fala para o outro que tem uma limitação, chega no outro, fala que tem limitação. Daqui a pouco o OneDrive for Business tem a mesma reputação do Windows Vista, né? Que melhorou, mas ninguém mais queria saber dele. Né? Então, vamos entender um pouquinho mais, vamos entender as características e ver se aquele projeto dá ou não para endereçar uma ferramenta como essa, corporativa, e tem uma arquitetura de SharePoint Server por trás. Deixa eu colocar no último slide aqui. Agora eu posso abrir, vou ficar até 5, posso abrir para as perguntas e só quero agradecer a presença de todos vocês nesse mais um webcast. E até breve, pessoal. Pode deixar, Lucas. Vou entregar o abraço. O Casimiro gravou, Sara? Pode Ótimo. fechar a gravação. Valeu, Beleza. Casimiro.